Hoje o nosso vídeo é diferente. Eu quero testar um formato novo com vocês, de apresentar uns slides, trazer alguns conceitos mais visuais. E eu quero usar como base essa jornada que eu estou criando aqui no YouTube de postar os vídeos, de melhorar, de postar 100 vídeos. E esse aqui é o vídeo de número 10. Se você estiver acompanhando de maneira linear essa trajetória, esse é o vídeo de número 10. Se não tiver, fica nesse vídeo de todo jeito, porque vou trazer conceitos importantes sobre a repetição, apresentá-los um pouco sob a luz da neurociência e explicar um pouco como que isso pode ajudar você e também como os próximos vídeos podem ajudar você. Então, iniciando essa vou chamar de aula, eu gosto de chamar de aula porque, enfim, sou professor de filosofia, estudo aprendizado, neurociência por trás do aprendizado. Então, para esse formato, eu trouxe aqui o nosso slide e a gente vai falar sobre isso, do poder da repetição, né? Nesse vídeo eu quero te apresentar o descanso mental que alguém que pensa no longo prazo, que pensa na repetição, ele vai ter em relação a quem faz as coisas somente pelo resultado momentâneo. Vou te trazer um pouco os conceitos da neurociência, sobretudo nas ligações que os nossos neurônios fazem. E depois eu vou te explicar porque que eu só fiz esse vídeo agora, porque eu não trouxe antes, porque que eu não explico depois esses conceitos, tá bom? Mas a primeira coisa que eu quero te perguntar é, por que cansa tanto tentar ser bom em algo? Por que quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente desiste rápido? Por que a gente se coloca numa situação de pressão, de autocobrança gigantesca, ao invés de pensar que aquilo ali não é para ser bom naquele momento? Ele é uma construção. Ontem mesmo, hoje é segunda-feira, ontem mesmo estava na academia, eu estava pensando, né? Aquele treino ele não vai ter efeito nenhum no domingo, nem na segunda, que é hoje. Aquele treino ele vai construir a execução para os próximos 6 meses, ele vai construir a constância para os próximos 6 meses, ele vai construir a, como é que eu posso dizer, a perfeição que eu vou executar esse hábito daqui a 6 meses. Então, também isso com qualquer coisa, também esses vídeos, também as coisas que vocês propuserem a fazer, nada disso ele vai ser excelente naquele momento. Se você olha micro e olha só para aquele momento, não tem como você ter algum benefício, né? Sobretudo se você estiver aprendendo. Isso aqui ele trata-se de aprendizado, trata-se de um aspecto de alguém que está começando a fazer alguma coisa. Então, se você olha o micro, a primeira coisa que você vai falar é: sou um bosta, não dá certo, e já vai desistir. Enquanto que se você olha para o macro, aí a gente chega. Cada tentativa dentro de um olhar macro, ele deixa de ser algo que é um veredicto, ele deixa de ser algo que ele é bom somente naquele momento. Então, enquanto que sem a repetição, sem essa visão de longo prazo, cada tentativa é um auto-julgamento, você fica com aquela sensação de que tem que dar certo agora, e você coloca um peso do resultado, certo? Aquilo precisa dar certo em cada passo. Enquanto que se você estende isso para o longo prazo, com a repetição, cada tentativa é só um passo, você não precisa acertar hoje, você está construindo, e o que você constrói é a série, não só aquele passo em si. Ontem eu estava vendo um vídeo de um professor de cursinho, um professor muito bom, chama Piero Luigi, depois, se vocês quiserem pesquisar, e ele falava o seguinte: se você tem que subir uma escada, comece a subir hoje, porque ainda que cada degrauzinho, cada passinho seja pequeno, mas você já vai ter começado, você já vai ter começado a construir. Então é a mesma lógica para isso. Quando você coloca isso nessa visão de longo prazo, nesse processo de repetição, isso não é uma coisa meramente teórica, emocional, de força de vontade, é biológico. Ela é um aspecto da neurociência que eu vou trazer aqui para vocês agora, que são as sinapses nervosas. Ou seja, quando a gente envia uma mensagem para um lugar do cérebro e esse lugar ele transmite tudo isso e faz o nosso cérebro ficar bom em algo. Então, o caminho do sinal de alguma habilidade, ele é mais ou menos assim. Então, nessa imagem de baixo aqui, a gente vê um circuito muito jovem, né? Um circuito simples ainda, que ainda não tem a repetição. Ele é um fio, esse fio condutor aqui, que é do axônio para as sinapses neuronais, que é o que vai conectar e fazer com que as coisas, digamos, aconteçam no nosso cérebro, ele é um fio liso. Então, esse fio liso significa que é como se a gente estivesse abrindo uma trilha com um facão. Então, a primeira vez esse circuito ele é lento, ineficiente, é como se fosse essa trilha sendo aberta numa floresta com um facão. Quando você envia a mensagem para o axônio, para ele poder juntar a informação suficiente para mandar para ser executado, esse fio aqui ele ainda é
como se não tivesse um caminho direcionado, como se ainda fosse tudo novo. E é isso que acontece no nosso cérebro. Já nessa imagem de cima, esses bloquinhos aqui, eles são a mielina. O que é a mielina? Bom, trazendo esse exemplo, né? É como se antes da repetição a gente tivesse uma trilha cheia de mato, e você tem que abrir ali com o facão, então fica um negócio meio bagunçado assim, mas que a repetição faz com que a trilha vire estrada. Então, repetir transforma o caminho. Mas eu falava da mielina. O que é essa mielina? É uma camada de gordura que envolve o axônio, que é esse fio do neurônio, e faz o sinal viajar mais rápido, com menos perda de energia. Então, essa repetição, ela faz com que as coisas fiquem mais rápidas e mais eficientes. Então, fica armazenado lá no cérebro quando você faz alguma coisa repetidamente, fica armazenado lá no cérebro. Eu já dei esse exemplo em outro vídeo. Você sabe como era você no seu primeiro atendimento no consultório, você sabe como era você na primeira audiência como advogado, você sabe como era você na primeira receita que você foi fazer de comida, se você é um cozinheiro. Então, tudo isso, quando a gente está iniciando, ele é mais lento e ele gera mais insegurança, obviamente, mas conforme você vai repetindo, ele vai fazendo tudo ficar mais fácil. Então, essa mielina é um componentezinho de gordura que armazena essas informações no nosso cérebro. Imagina quantos milhões de neurônios a gente tem, quantos milhões de informações a gente tem de repetição no nosso cérebro. Então, de novo, por isso a importância da repetição. A gente realmente, literalmente, armazena isso em algum lugar do cérebro, que faz com que as coisas fiquem mais fáceis. E aí, mais fácil, a gente tira o peso técnico do aprendizado, a gente tira o peso emocional do aprendizado, a gente tira esse aspecto comportamental da insegurança, do nervosismo. Então, tudo isso, ele é mitigado com a repetição. Então, esses neurônios, ou seja, os neurônios que disparam juntos, você tem um conjunto gigantesco. Imagina que nós temos uma quantidade absurda de neurônios. Esse conjunto de neurônios, todos sabendo a mesma coisa, disparando juntos, eles se conectam juntos. Então, quanto mais você ativa o mesmo circuito, mais forte e automática essa conexão fica. Então, quanto mais você repete, mais você vai aglomerando meios de ter o conhecimento sobre tal coisa, e mais fácil vai ficando. Então, antes, quando você ia fazer uma atividade, tá aqui, no começo da atividade, você gerava um esforço absurdo. Então, aqui no ponto 1 da atividade, você gerava um esforço absurdo, pensando em cada passo, pensando em cada coisinha. E no final da atividade, ou seja, depois da repetição, hoje em dia, você no ponto 10, vamos dizer assim, por exemplo, hoje como esse vídeo aqui do ponto 10, você faz a coisa, mas sem pensar muito. Por quê? Porque o seu cérebro já está pré-programado para isso. Você já teve essa experiência de dirigir, as pessoas que dirigem, de dirigir para um lugar longe, e quando chegar lá você fala assim, nossa, eu nem prestei atenção no caminho, eu só vim. Por quê? Porque o seu cérebro já está acostumado a fazer aquilo. Então, não é que some o esforço. Ele não some, mas ele foi codificado, ou seja, ele foi transformado em um conhecimento de uma maneira tão eficaz, de uma maneira tão perfeita, digamos assim, que o que antes gerava um esforço absurdo, hoje você tem uma curva descendente do aprendizado, que você consegue fazer essa mesma coisa com muito menos esforço. Então, o ponto que quase ninguém presta atenção, então é o ponto cego desse vídeo. Essa perfeição, digamos, essa capacidade de fazer alguma coisa bem, ela não corresponde à intensidade. Então, não é que hoje eu não faço algo, e aí hoje eu estudo, me dedico, pago os melhores treinamentos, e amanhã eu tô bom nisso. Ou seja, isso não responde à intensidade, ele responde à frequência. Então, só voltando aqui, não é que hoje aqui, ó, no ponto 1, se eu tivesse a melhor câmera, o melhor microfone, o melhor cenário, os melhores cursos, se eu não tivesse essa capacidade de me lançar e me colocar aqui para ir dando essa aula, para poder fazer esse slide, para poder fazer tudo isso, se eu não fizesse isso, não ia adiantar nada. O meu esforço, ele não ia estar pequeno só porque eu tinha todas as condições reunidas. Não. Eu preciso da repetição, eu preciso da frequência para poder chegar a um estado de aprendizado melhor, a um estado de perfeição, a uma capacidade de fazer isso melhor do que no início. Então, de novo, se você quiser olhar aqui esse 10º vídeo, quiser olhar o primeiro, você pode olhar que já são coisas mínimas, mas já são pontos diferentes. Então, o nosso cérebro, o seu cérebro, ele foi feito para operar como quem repete, não para quem se cobra. Então, o nosso cérebro ele não é para que amanhã você pense assim, nossa, eu fiz uma coisa e eu não fui bom o suficiente e pronto, já sou um merda, eu não consigo fazer nada. Não. Ele é feito para que depois de muitas repetições você consiga olhar e falar assim, bom, eu só sou bom nisso porque eu repeti bastante. E eu não estou te falando isso da arquibancada, como eu te falei, com tantas outras coisas. Hoje eu estou menos ansioso do que em outros momentos, mas só para vocês terem ideia. Como eu mudei o formato, como eu inseri esse formato agora do slide, eu hoje estou um pouco nervoso, mas
totalmente diferente do que se eu estivesse começando do vídeo zero já nesse formato. Então, como eu já, em outros momentos, abri a câmera, como eu já falei, como eu já consegui organizar as ideias sob essa pressão de ter uma câmera me filmando, eu já consigo executar de uma maneira diferente do que se eu estivesse começando totalmente do zero. Então, eu não estou te falando isso da arquibancada, eu estou construindo e documentando isso aqui para quando chegar lá no vídeo 100, eu olhar também o vídeo 10 e falar, olha, tem 90 separando esses dois. E é exatamente esse o ponto. Se você olha de uma maneira em que você pensa que para chegar na perfeição ainda falta 90% do projeto, então a gente desiste. A gente realmente desiste. Agora, se eu penso que hoje eu já fiz o vídeo 10, amanhã eu vou fazer o 11, depois eu vou fazer o 12, depois vai estar o 25, depois vai estar o 50, se eu coloco esse tipo de pensamento de uma maneira em que eu sempre vou estar construindo para o meu objetivo, que é o centésimo, e com certeza o centésimo vai estar melhor, então tira o peso da perfeição e coloca na repetição, na frequência, no aprendizado, no processo de construção cerebral disso. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é o que eu estou fazendo. Não estou enchendo linguiça aqui, eu não estou explicando uma teoria. Aqui está o canal. Tá o vídeo 1 foi no dia 23 de julho. Hoje é 24 de julho, eu estou fazendo o vídeo 10. Depois eu mudei um pouco a estratégia, agora eu quero fazer um por dia de segunda a sexta. Mas dia 23 foi o primeiro, dia 24 o segundo, dia 26 já pulou um dia o terceiro, aí passa para 13 de agosto. Tá? Mais de 20 dias, 15 dias depois. Quase 20 dias depois. Aí depois sim, 13, 17, 18, 19, 20, 21, aí agora 24. Então, esse processo é um processo que você vai aprimorando e vai ficando mais livre, mais suave. O de amanhã, que eu já tenho também uma ideia, não consegui parar para gravar, o final de semana foi um pouco cheio, não consegui parar para gravar os 5 e já deixar arquivado. Mas de amanhã, que eu já tenho uma ideia, que eu já vou só ligar a câmera e fazer, eu tenho certeza. Então, vai funcionar mais ou menos assim. Essa confiança com a qual eu faço essa repetição, ela não se constrói, ela não se lê em manuais de teoria, né? Então, por mais que eu já estude neurociência há muito tempo, por mais que eu estude a ciência do aprendizado há bastante tempo, não dá para eu abrir a câmera aqui e falar para você, funciona assim, 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 assim. Não, eu estou fazendo a mesma coisa aqui que eu estou falando para vocês, diante de vocês. Então, essa confiança ela só se fabrica fazendo. Então, a mensagem que eu tenho para você hoje, fazendo um pouco esse slide, trazendo um pouco esse exemplo dos vídeos, dos 10 vídeos, é que você não precisa ser bom hoje. Eu estou achando esse vídeo aqui bem mediano, por mais que tenha bastante conhecimento, mas em relação à didática, em relação a formato, tem muita coisa a melhorar, mas pensando que eu só vou ter alguma relevância depois do centésimo vídeo, isso aqui não é para ser bom hoje. Ele é para construir o vídeo 11, o vídeo 15, o vídeo 50, o vídeo 100. Então, tá aqui, tá feito, tá entregue. O que eu preciso ser é constante com o compromisso que eu fiz. Claro, não de qualquer jeito, mas segunda-feira eu preciso entregar um vídeo, terça-feira eu preciso entregar um vídeo, quarta-feira eu preciso entregar um vídeo, e assim vai sendo essa construção. Então, se você chegou até aqui, esse é o canal Ponto Cego. Eu trago aspectos que parecem óbvios no dia a dia, mas que a gente acaba esquecendo, a gente acaba deixando escapar. Eu sou professor de filosofia, sou terapeuta, faço alguns projetos de consultoria também para psicólogos, para terapeutas, para pessoas que querem vender através do marketing digital. Vender a sua profissão, não ser um profissional de marketing digital, vender os seus produtos e serviços através do marketing, que é com o que eu trabalho há 8 anos. E fica aqui até o vídeo 100, que a gente vai construir algo bem legal para quem quiser ser ajudado, tá bom? A gente se vê, espero que você tenha gostado, se inscreva para a gente conseguir a nossa meta de monetizar esse canal, beleza? Um abraço.